Meu Deus, não fazem isso. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Finalmente chegou ao fim o conhecido caso AGT, depois de 3 meses de julgamento, a condenação de 26 dos 30 arguidos. As 2 empresas envolvidas também foram condenadas, o pagamento de uma multa, no valor de 2 milhões de kwanzas. As multas variam de 400 mil a 2 milhões de kwanzas, num crime que configura o roubo de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Qual é a leitura que fazes? Pois, boa tarde, António Festos, boa tarde aos companheiros do painel, nomeadamente os doutores Mabanza Cambaca, Anselmo Condomula e Carlos Cabaça. E boa tarde também aos ouvintes. Eu agradeço por mais uma oportunidade e penso que também não é demais apresentar um pedido de desculpas pelo atraso, não é? Está desculpado. Pois, a leitura que faço em relação a esse julgamento é, digamos, um processo inconcluso, não é um processo que não foi concluído. Acompanhei quando vinha para aqui a pergunta que foi dirigida aos meus colegas, se a justiça foi feita. Se essa pergunta também servisse para mim, pois, eu diria que depende muito de que posição é que nós nos colocaríamos, porque penso que isso é tão elástico que abrange muitas sensibilidades. Porque, veja, o próprio processo envolve arguidos ou réus que foram absolvidos. Na perspectiva desses, penso que foi feita justiça, não é? Mas depois, o processo foi marcado por uma dúvida tremenda. Pois, e eu aqui peço o seu comentário como operador de direito. E eu quero mesmo entrar por aqui, na verdade, nem quero muito desenrolar deste processo. Eu, na verdade, queria mesmo ir para o aspecto técnico. Ora, deste ponto de vista, eu penso que o processo foi mal conduzido. Porque, o que é que falhou exatamente? Não, falhou o esclarecimento da verdade material dos factos, porque ainda bem que tem aqui mais 2 juristas para além de mim. No caso de eu cometer algum erro, se calhar os colegas poderão corrigir-me ou ajudar-me. Em homenagem ao princípio do indúbio pro réu, sempre que surge uma dúvida na tramitação de um processo, normalmente o tribunal deve julgar a favor do réu. Bom, mas no caso em concreto, não percebemos se o tribunal julgou a favor de quem, mas a dúvida subsiste. Até o ponto de que ninguém até agora esclareceu entre as informações desencontradas prestadas pelo presidente do Conselho de Administração da AGT e a informação colhida e apresentada ao público pelo Ministério Público, passa aqui o pleonasmo, ninguém esclareceu onde está a verdade material dos factos. Mas foi aberto um processo contra o PCA da AGT. Bom, foi aberto. Isto não dá ideia de que validou? Não, foi aberto um processo. Foi aberto um processo. Sim. A ideia que dá é que validou, mas podemos também entender que está aqui subjacente a ideia da utilização da força ou da imposição da força, porque o que era esperado é que tecnicamente é que o próprio tribunal se pronunciasse, porque o tribunal ou o juiz tem a competência de despoletar um mecanismo de investigação oficiosa para chegar à verdade. E, aliás, esta competência que a lei confere ao juiz é mesmo para sanar ou dissipar dúvidas que surjam, não é, na tramitação processual. Mas também tem de ver, Manel, que o tempo era muito curto. Não. Nós não podemos condicionar a lisura, a transparência de um julgamento com o tempo, até porque o julgamento é sobre pessoas e já diz a nossa Constituição e bem que após a vida o bem mais precioso de um ser humano é a sua liberdade. Ora, o tribunal está a jogar com a vida de pessoas, está a jogar com a liberdade das pessoas, logo não pode usar, digamos, o argumento do tempo que era exíguo ou curto para não fazer justiça ou para denegar a justiça, porque imaginemos que as informações verdadeiras sejam aquelas prestadas pelo presidente do Conselho de Administração da AGT. Significa que estaremos diante de uma condenação injusta, excessivamente alta, por causa do valor em causa. Passa aqui o pleonasmo. Imaginemos que estamos a falar de 100 mil milhões de Dr. Carlos Cabaça quer intervir, por favor. Não. Ok. Pode intervir. Pode intervir, doutor. Bom, posso continuar, não é? Bom, entre 100 mil milhões de kwanzas
e 6,4 milhões de kwanzas, penso que esses dois valores determinam alguma posição do juiz, porque no momento pode-se constituir como um elemento válido para a agravação, olhando para as derimentes processuais, e no outro momento podemos entender como atenuantes, porque isto conta certamente. Ora, ainda há um outro elemento de dúvida. O Dr. Carlos continua a dizer que não concorda. Claro. Quer fundamentar, por favor, o Dr. Carlos Calaça, quer fundamentar? Por favor. Gostaria de terminar o meu pensamento. Bem, o Carlos pode ter, se calhar, informações privilegiadas, porque ele participa de fórum, né, advogado, e certamente poderá ter informações que eu não domino, isto é normal. Mas o facto é que, do ponto de vista técnico, isto é válido. Agora, um outro elemento que nós não podemos deixar de valorar é a divergência em relação... O que está em causa não é o valor, é o ato. Então, 100 mil milhões ou 6 mil milhões dá tudo no mesmo. Pronto. Está em causa não é o valor, é só essa conversa que eu... Pronto. Mas eu gostava de trazer um outro elemento, a moldura penal, olhando ainda para a dimensão. Não, para mim conta, a moldura penal conta, sim, a partir dos próprios valores em causa. Pronto, mas o Carlos entende que não, respeito. Mas então gostava de trazer um outro elemento de dúvida, que tem que ver com o número de arguidos. Veja, o PCA da AGT fala em 2 pessoas apenas, mas o Ministério Público arrolou mais de 30 pessoas. Ora, há um outro elemento de dúvida aqui. Então, desse ponto de vista, o excedente em relação à informação prestada pela AGT significa que foram julgadas e condenadas injustamente, porque só foram absolvidas 4 pessoas, não é? 4 pessoas não compreendem um diferencial de 30 para 2, né? Estamos a falar de cerca de 28 pessoas, mais ou menos. 26. Então, não. De 30 para 2 são 28. 28. E se foram absolvidas 4 pessoas, significa que ainda teríamos aí 24 pessoas condenadas injustamente. Quer dizer, considerando ou sopesando que a informação da AGT seja verdadeira. Então, tudo isto levantam dúvidas sobre o processo. O que significa que era importante que o próprio tribunal se pronunciasse sobre a verdade material dos factos, porque eu disse aqui, e repito, que o juiz tem o poder de despolitar mecanismos de investigação oficiosa, exatamente para a descoberta material dos factos. Muito bom. Ora, perante esta dúvida, Antônio Festos, baseada nestes 2 elementos que eu aqui citei, eu penso que não valia nós corrermos com o julgamento sob o pretexto de que queremos fazer justiça, porque não se faz justiça a correr e violando outros princípios, porque isso depois... A partir do pronunciamento do PCA da AGT, na qualidade de testemunha, o processo devia reiniciar. Bom, aí também devemos analisar bem, porque aí podíamos correr o risco, quer dizer, agora que já foi julgamento, penso que já não tem como, vamos correr o risco de se julgar as mesmas pessoas pelo mesmo crime 2 vezes. A Constituição proíbe isto, não é? Mas anteriormente, a minha opinião é que, se calhar, podia-se suspender as audiências subsequentes, que não tinham ocorrido até naquele momento, para que o tribunal fosse atrás da verdade material dos factos e fazesse um julgamento verdadeiramente justo, transparente e coeso, em nome da verdade material e também em nome da certeza jurídica, não é? Portanto, eu penso que, de qualquer forma, olhar para esse julgamento como uma forma de fazer justiça ou combate à corrupção, penso que também não corresponde à verdade. E ainda bem que eu quando vinha, né, na medida que fui acompanhando, foi dito aqui que afinal de contas em Angola o sentimento da impunidade ainda não acabou. Gostei muito, ouvi isto com muito agrado, porque isto significa que aquilo que andamos aqui a fazer, afinal tentar surtir algum efeito, que as pessoas, bem ou mal, vão sempre tomando algumas notícias. Isso é importante. Vou terminar com isto, dizer que a corrupção em Angola, o seu combate envolve muito mais meios do que apenas instituições de justiça. A corrupção em Angola passa primeiramente por questões de ordem digamos, ética e também moral. E neste particular, eu sempre defendo que era importante que se estabelecesse uma autoridade. Quando falo autoridade, não estou a falar autoridade de poder, mando. Não, é no sentido de estabelecer um modelo de comportamento. E neste particular, quando nós vamos olhar para as pessoas que detêm o poder neste país, muitas delas, infelizmente, não têm
um bom exemplo para estabelecer. Não tem, digamos, autoridade moral para esperar que um técnico, um simples técnico da AGT, não cometa aquilo que estamos a dizer aqui que cometeu. E ainda bem que o Carlos disse aqui, e foi um bom exemplo aplicado. Se o pai rouba prédio, passando aqui, citando aqui essa expressão, se o pai rouba prédio, e as pessoas da AGT são, curiosamente, a maior parte delas, filhos das pessoas que supostamente roubam prédios, né? Bom, então se ele está a ver que o pai rouba prédio, para ele, tirar 6,4 mil milhões ou 100 mil milhões de kwanzas da AGT, aquilo parece ser oferecer saldo a uma namorada, a um amigo, e que nada significaria. Aliás, até porque durante o julgamento vimos que um desenvolvido gastava por noite só para prazeres sexuais 7 milhões. Foi propositar que eu citei isso, que eu sabia que nós íamos chegar lá. Então, só para ver que tudo isto tem que ver com falta de autoridade moral no país. E nós temos, de facto, isto. Nós temos uma crise de moral. Agora, não é justo que nós andemos a pedir... Mas também, Manel, surge aqui uma outra pergunta, mas do ponto de vista social. Como é que a sociedade permite que as suas contribuições sejam dilapidadas a este nível? A sociedade, infelizmente, bom, é aquilo que nós temos. A sociedade aqui em Angola é aquilo que os detentores do poder permitem, não é? Porque nós aqui mesmo estamos a falar porque nos permitem até certa medida. E todos nós sabemos disso. O Carlos está a rir. Aliás, já agora aproveito para dar os meus votos de solidariedade, né? Passou pelo mesmo que eu passei, que eu também denunciei um tempo atrás, nesta rádio, da ameaça que estive a sofrer, que ainda tenho estado a sofrer, embora reduziu-se consideravelmente. Mas continua, tem sofrido? Sim, mas isso não para também, né? Porque nós também, quando entramos nisto, já sabíamos que íamos passar por isso. Mas a questão é que entre o medo e a coragem... Mas quem está por detrás destas ameaças? As pessoas sabem, todos sabem quem está por trás disso. São os únicos interessados na manutenção do poder hegemônico. Como é que essas ameaças são feitas, Manuel? Bom, quando eu denunciei, eu disse os modos em que elas se processam. São de várias formas. Mandam mensagens. No outro caso, no meu caso, quer dizer, no outro momento, no meu caso particular, foram até com o meu patrono, com o dono do escritório onde eu faço estágio, e foram fazer uma ameaça direta, ele dá um recado para me dizer para eu parar, porque senão ia ter consequências muito graves. Eu tinha pessoas que até eram colegas meus da Piaget, que afinal de contas me seguiam, e pronto, na verdade são muitas formas deles fazerem isto, não é? E lá está, aliás, nós estamos aqui... E alguma vez sentiu-se intimidado, já agora? Olha, eu sou um ser humano, não é? Sou um ser humano e penso que não posso estar desprovido de sentimento de medo. É claro que eu também tenho medo, mas a parte do medo também tenho coragem. Lembro-me de uma vez que eu ia saindo do Zango, da casa de uns amigos, aliás, eu não consumo álcool, né, a ponto, se calhar, de causar um incidente ou um acidente sem perceber. Eu cheguei em casa... Alterações emocionais? Não, quer dizer, moderadamente. Não, ao ponto de bater o carro e eu não ter percebido, né? Cheguei em casa e encostei o carro. De manhã, quando fui me levantar, encontrei o stop do carro partido. E eu, pronto, mas sincero, não sei. Não embateste? Não, claro que se eu fosse de consumir o álcool, se calhar devia dizer, pá, eu não percebi, não é? Mas, então, são muitas formas. Então, para dizer que, infelizmente, respondendo à tua pergunta, o povo também não tem muita margem de manobra em Angola, não é? Exatamente, aliás, penso que vamos falar disso, penso lá para o último tema, né? Tem que ver com as liberdades no âmbito, digamos, da expressão e tudo mais. Vamos encerrar esse capítulo. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,